Feios é um filme ruim que mostra na prática como um emburrecimento de uma população ajuda o governo a poder manipulá-la como uma massa de manobra. Olá pessoas, eu sou Tainá e esse é o Taí. E bom, eu fui atrás de um filme ruim e eu encontrei um filme ruim, de fato. Mas é um filme ruim com uma crítica social muito foda. É impressionante, na verdade, até. Enfim, eu tô falando de Feios, da Netflix, que foi lançado no início de setembro. E é uma adaptação de uma saga distópica de um cara chamado Scott Westerfeld. Esse livro foi lançado em 2005, eu não fazia ideia da existência desse universo, mas eu fiquei muito curiosa, vou ter que admitir. E eu queria falar uma coisa sobre distopia. Na verdade, eu queria falar uma coisa para os autores que escrevem distopia. Pirem o cabeção, enlouqueçam. Porque as distopias estão começando a ficar muito parecidas com a realidade. Não tá sendo tão divertido assim acompanhar. E eu gosto muito de distopias. Mas tá ficando assustador. Tá parecendo muito provável que essas coisas aconteçam com a gente. Então, comecem a enlouquecer. Acho que é o caminho. Enfim, esse vídeo vai ter spoilers, então fica aí o aviso. Antes de mais nada, isso vai estar cheio de spoiler. Porque eu vou precisar falar de algumas coisas para poder embasar os meus argumentos. Na verdade, eu tenho que basicamente contar o início inteiro do filme para vocês. Para poder contextualizar as questões. Ou só para poder falar mal de algumas coisas mesmo. Talvez tenha sido uma desculpa que eu usei para poder falar mal das coisas. Mas é isso, fica o aviso. Se você não assistiu o filme e você não quer spoilers, não assista esse vídeo, volte aqui depois. Mas antes de sair, deixe seu joinha, é sempre importante, e se inscreva no canal. Aí depois você volta aqui pra você ouvir o que eu tenho pra falar. Se você não se importa com spoiler, não assistiu o filme, não quer assistir o filme ou já assistiu o filme, senta aí. Senta aí que parece ruim, é ruim, mas tem conteúdo. O filme começa nos apresentando a Tali e o Paris, que é o melhor amigo da Tali. O Paris faz aniversário no dia seguinte, e nesse universo, quando os jovens completam 16 anos, eles meio que ganham de presente do governo essa cirurgia que os tornam perfeitos. O que acontece é que esse mundo foi destruído pela humanidade, todas as fontes de energias renováveis, né, fósseis no caso, né, que são as todas as fontes de energias não renováveis, na verdade. Porque as fósseis não são renováveis. Todas as fontes de energias não renováveis, no caso, são as fósseis, que é o que a gente usa atualmente, foram completamente extinguidas e a sociedade precisava de algum jeito para conseguir continuar fornecendo energia de uma forma renovável dessa vez. Então o governo foi lá, juntou um monte de cientistas picas para desenvolver uma fonte de energia que fosse renovável. Eles criam uma orquídea, que seria essa fonte. Não me explica como. O filme não explica, eu não sei te dizer. Só confia, pai. Confia, pai, tá? Mas, entretanto, por mais que agora a gente tivesse uma fonte de energia renovável, o governo ainda se deparou com o grande problema do mundo, que era o ser humano. Porque o ser humano continuava fazendo guerra, o ser humano continuava reforçando a desigualdade social, continuava estabelecendo classes, separação de poder. Então, o governo, para tentar acabar com isso e resolver o grande problema da Terra, que realmente é o grande problema da Terra, que é o ser humano, eles desenvolveram essa cirurgia que deixa os seres humanos perfeitos, deixa os seres humanos bonitos. E aí eu pensei, ok, então são os feios que fazem guerra. Beleza, entendi. A Tali só faz 16 anos daqui a 3 meses. Então, o Paris e ela fazem um acordo que daqui a um mês depois do aniversário dele, eles iriam se encontrar embaixo da ponte que liga o alojamento onde eles vivem jovens e a cidade para onde eles vão quando eles fazem a cirurgia. Só que no dia o Paris não aparece por lá, né? E aí a Tali, inteligente do jeito que ela é, porque ela é um gênio. Já vou te avisar que ela é um gênio. Ela decide invadir a cidade onde os bonitos vivem, porque os feios não podem entrar lá, eles são proibidos. Isso estraga a vista, né? Estraga a vista, então eles não podem entrar na cidade, porque vai estragar a vista. Enfim, a Tali tá lá e a cidade, ela é
muito bonita, ela é brilhante, as pessoas parecem muito felizes, todas muito bonitas, todas muito bem resolvidas, todas parecem estar preenchidas, sabe? Estar realizadas, entende? Tudo brilha, é tudo festa, todo mundo ri. É lindo, sabe a grama do vizinho mais verde? É, mais ou menos isso aí. E aí eu comecei a pensar, ok, tem uma furadeira lá na rua, eu espero que não esteja pegando. Mas eu comecei a pensar, de fato, o que eu pensei foi, ok, filme ruim, ok, filme ruim. Eu acho que eu comecei a compreender onde você quer chegar com isso aí. E a furadeira tá dando, né? Por que assim quando eu começo a gravar? Que ódio. Importante mencionar, antes de mais nada, é que esse local onde eles vivem, jovens, né, até fazerem 18 anos, ele é um complexo do outro lado do rio, assim. E ele é cinza, ele é frio, ele é desprovido de cores. Não tem muito o que se fazer lá, sabe? É triste essas coisas. E ela a Thalia e o Paris passam um tempo ali que talvez seja uma maneira do filme tentar construir uma amizade entre ela e ele pra gente. Só que é um ponto muito negativo desse filme, é que as relações são muito falsas, né? A gente já começa assim no início vendo que as relações são muito falsas. Na primeira cena a gente vê que é uma amizade falsa pra caralho, porque é um texto ruim, é uma atuação ruim, nada passa a verdade naquilo ali. Mas enfim, esse era o ponto. A Thalia, né, os jovens vivem nesse complexo cinza, tá passando um caminhão. Puta que pariu, não é pra eu gravar. Jovens vivem nesse complexo cinza. Enfim, quando a Thalia chega lá na cidade, ela encontra o Paris, não sei. Ela encontra ele em um grande edifício muito bonito, o maior edifício da cidade, o edifício que eles ficavam observando lá, do complexo de onde eles moravam. E ele tá diferente, e não diferente só fisicamente, claro que ele tá mais feio do que ele era antes aqui. Imagens aí na tela pra você poder comparar. Mas ele tá diferente. A personalidade dele tá diferente. Meio que ele não se importa mais com a Thalia. Meio que ele não vê ela como amiga. Ela até questiona isso. Ela fala, pô, mas eram melhores amigos pra sempre. E aí ele diz, e pode ser daqui a 2 meses, quando você for perfeita. É tipo, beleza, amiga. A gente pode ser amigo, sim, quando você for uma bonitinha, porque eu não ando com feios. É basicamente isso que ele diz. Mas a Thalia tá ali, ela não pode, os feios não podem estar nas cidades, então ela é descoberta, ela tem que sair lá de fugida, né? Porque afinal de contas, feios estragam a vista. E ela tá quase sendo pega ali pelos guardas e etc e tal, quando aparece uma menina chamada Shay. A Shay, ela é mais interessante do que a Thalia, então eu fiquei torcendo pra que trocasse protagonismo. Infelizmente isso não acontece. A Shay, ela aparece ali, ela salva a Thalia, ela ajuda ela a fugir. Ela também é uma menina do complexo lá dos jovens. E de cara a gente já sabe que a Shay tá aprontando alguma coisa. O filme não tem nem esconder. É um diálogo bem expositivo, na verdade, nessa parte. Porque a Thalia pergunta o que ela tava fazendo ali e ela fica... Eu tava fazendo alguns truques. Só isso. Sabe, é uma coisa bem ruim mesmo. Uma atuação bem classe D, na verdade. Enfim, ela e a Thalia viram melhores amigas de um segundo pro outro. É quase instantaneamente a relação é desenvolvida aqui entre elas duas. Na verdade, é bem falso. Não tem como você comprar essa verdade, essa ideia, porque realmente é impossível. Não tem um tempo de construção. Até tem ali um passarzinho de tempo, as duas fazendo coisas juntas e em alguns diálogos assim, mas nossa, é tão ruim. Não, tipo, um segundo pro outro elas são melhores amigas e aí tem esse passar do tempo, daí elas fazendo coisas de melhores amigas. Só que, tipo, a construção da melhor amizade delas foi criada em 2 segundos. É horrível essa parte do filme, é péssima. Na verdade, todas as partes do filme são horríveis. Enfim. A Thalia Shay, assim, além de tudo, né, acima de tudo isso, dessa linda amizade construída ao longo de muitos anos, elas descobrem que fazem aniversário no mesmo dia. Então a Thalia acaba vendo na Shay essa pessoa que nunca vai abandonar ela. Porque a Thalia tem esse problema, né, dessa questão de abandono.
Mas a Shay acaba sendo essa pessoa que ela vê como uma pessoa que nunca vai abandonar ela, porque se elas vão fazer cirurgia no mesmo dia, não corre o risco da Shay fazer cirurgia e a Tali e ela nunca mais se verem, ou a Shay mudar e não querer amizade, porque elas vão fazer juntas. E a Tali também, além de ter se sentido abandonada pelo Parrish, ela também se sente abandonada pelos pais, porque os pais largaram ela naquela instituição, né, depois com uma certa idade, e nunca mais voltaram pra ver ela, e é isso. Enfim, elas desenvolvem essa relação, a Tali se pega muito a Shay, e a gente descobre pela Shay que os livros são proibidos, porque a Shay, ela tá emprestando um livro específico pra todo mundo dentro da escola, basicamente, assim, daquele complexo ali. E a Tali vê isso, fala, nossa, você tem um livro, mas, tipo, livros são proibidos, você não deveria ter um livro. E a Shay fala, amiga, você quer ler? Eu te empresto, só lê, não tem problema. E esse livro acaba fazendo a Tali questionar algumas coisas, mas ela tá tão absorta naquele mundo de beleza, ela tá tão manipulada, ela sofreu uma lavagem cerebral tão grande, se importa tanto com a imagem dela, que mesmo ela questionando as coisas que ela começa a questionar através do livro, ela meio que fala, tipo assim, interessante, mas foda-se, eu quero ser perfeita, entendeu? Ela é bem superficial. É isso. Mesmo ela vendo que o que ela aprende na escola é basicamente uma propaganda ideológica e tal, e vendo que existe uma outra maneira, outras histórias, uma história mais antiga, existem livros e que eles poderiam ler e que o governo não permite a leitura desses livros. Até porque, né, quanto menos a pessoa souber, mais fácil é de enganar. Então, se você só contar um lado da história, ela não vai nem se questionar porque não tem outro lado da história pra ela saber. Não vai criar o questionamento pra ela. É tudo aquilo ali que existe. É toda aquela realidade. Então tem isso. Mesmo assim, ela segue a vida dela normal e tal. E achei essa pessoa super rebelde, descolada, que faz questionamentos. E a Tali fica tipo, amiga, deixa de ser bobinha. Para. Tipo isso. A gente descobre também pela Shay que existe digamos que um grupo rebelde, assim, que se chama Fumaça. E a Shay quer ir pra eles, né? Ela tenta convencer a Talia a ir junto, a fugir, a não fazer cirurgia. Mas a Talia quer ser perfeita, ela quer viver aquele mundo glamuroso que ela ficou observando através de uma imagem pequena e aquelas coisas que ela viu. E ela quer ser perfeita, ela quer se sentir realizada e preenchida, como ela vislumbra os outros se sentirem. Vocês entenderam o que o filme tá fazendo, né? Então, ela nega aí com a Shay, na verdade. Na verdade, ela fala uma frase que é exatamente o que o governo quer que eles queiram, né? A Shay chama ela pra ir junto, porque lá na Fumaça eles seriam livres, né? E a Tali responde, não, eu não quero ser livre, eu quero ser perfeita. E é exatamente isso que o governo quer que eles queiram. Eles não querem... Não que eles desejem a liberdade, eles querem que eles desejem apenas a perfeição, apenas a beleza, né? Aí nesse momento você pode até pensar que, ok, o filme tá fazendo uma crítica ao capitalismo e essa busca desenfreada pela perfeição que ele gera nas pessoas. É isso. Só que pra mim não é só isso. A Tara, em algum momento, ela vai pra Fumaça atrás da Shay. E a Fumaça nada mais é do que uma comunidade, onde todos produzem apenas o que precisam, todos consomem aquilo que precisam, todos trabalham igualmente, todos recebem igualmente, todos dividem igualmente, todos se ajudam, aonde todos são livres. Isso te lembra alguma coisa? Pra mim, esse filme faz algumas críticas sociais. A primeira e a mais visível é sim essa crítica ao capitalismo e a busca insaciável pela perfeição e pela beleza. O que gera a crítica ao capitalismo em si, porque se não fosse por ele, essa busca não existiria. Até porque a beleza, ela é um mecanismo de manobra, principalmente dentro do meio feminino,
para que você fique tão preocupado com a tua imagem, fique tão absorto no que está sendo refletido no espelho à sua frente, tentando encontrar maneiras de consertar os seus defeitos, que você não percebe o seu entorno, que você não olha para o que está acontecendo, você não vê a desigualdade, você não vê a destruição que o capitalismo gera, você não veja a exploração da qual o capitalismo se alimenta. E esse filme faz crítica exatamente a isso. Os jovens aqui desse mundo estão tão preocupados em fazer parte de um círculo social, de ser uma determinada pessoas, de pensar em como eles vão ser pós-cirurgia, o que eles vão consertar neles mesmos, que eles não param para se questionar em nenhum momento o porquê deles terem que fazer isso, o porquê deles não poderem ler livros, o porquê deles não poderem sair de dentro do complexo, o porquê deles não poderem sair de dentro da cidade, o porquê que é tão importante para o governo ter um grande grupo de jovens intelectualmente deficientes, sem se questionar do porquê que mesmo depois de as guerras terem acabado, o mundo continua morrendo. Para que de fato serve aquela planta? Por que tem gente todos os anos, todos os meses se juntando à fumaça? Tanta gente vai embora, foge da cidade, se junta à fumaça. Por que as pessoas que tentam fugir não conseguem e nunca mais aparecem? Esses questionamentos não passam pela cabeça deles, porque eles estão muito preocupados com a imagem refletida no espelho, ou aqui com a imagem refletida no holograma, já que não é um espelho. É um holograma de como eles seriam quando eles fossem perfeitos. Né? Eles ficam mudando cores de cabelo, eles ficam mudando cores de olho, eles ficam ajeitando a pele e ficam tentando formar um avatar perfeito para ser aquilo que eles vão ser depois da cirurgia, para consertar todos os micro defeitos que eles têm antes de eles entrarem na cirurgia, que daí quando eles saírem eles vão ser completamente perfeitos. Outro ponto aqui dessa história é que essa perfeição, que ela é atingida através de uma cirurgia, é apenas uma cortina para esconder o real intuito dessa cirurgia, que é emburrecer definitivamente uma população, já que a cirurgia causa danos neurais, cerebrais, nas pessoas que passam por ela, e esses danos deixam as pessoas apáticas, deixam elas num estado constante de satisfação, digamos assim, aonde elas não se importam com as coisas que estão acontecendo, onde elas não se importam com as coisas, aonde elas não se questionam, tudo que elas se preocupam é realmente a beleza, é realmente as festas, é realmente a superficialidade do ser humano. Então, essa cirurgia ela é usada para manter essa população burra. Porque uma população burra, uma população que não tem instrução, uma população que não estuda, uma população que não lê, é uma população que nunca se levanta para uma revolução. Vocês entenderam o filme? Eu amo distopias exatamente por conta disso. Porque por mais que o filme seja ruim, por mais que o livro seja ruim, a crítica social ela sempre existe de alguma maneira. Ela sempre pode ser absorvida de alguma maneira. Querendo ou não, essa é a nossa sociedade. É uma sociedade que faz você se preocupar tanto com a sua beleza, tanto com a sua imagem, que você não se importa com o resto. Se você for preenchido o suficiente, realizado o suficiente, o mundo pode acabar o quanto ele quiser. Porque, foda-se, o que importa é a sua imagem. O que importa é você querer ser aquilo que você vê no Instagram. E é muito louco pensar que esse livro, que essa história... Porque com certeza essa crítica social ela não vem do filme, né? Ela tá inserida no livro. Essa história foi escrita em 2005. 2005, onde a gente não tinha rede social. E essa crítica tá aí. As pessoas hoje passam tanto tempo rolando um feed e querendo uma vida que elas veem ali como perfeitas, uma pequeno recorte de uma vida, querendo ser bonitos como as pessoas são bonitas no Instagram, querendo ser perfeitos como as pessoas são, e não perfeição só de imagem perfeita, mas ser perfeitos socialmente, né, intelectuais o suficiente, querer passar essa imagem de que é muito esperto, de que é muito bem resolvido, de que tá muito feliz na vida. As pessoas passam tanto tempo se preocupando em ser aquilo que elas estão vendo, em criticar o que elas enxergam no espelho,
e querer aquilo que elas veem na internet, que elas não se preocupam tanto assim com o que de fato importa, que é a sociedade. E o emburrecimento dos jovens é um mecanismo do governo que é empregado, sinceramente, constantemente no capitalismo para que a gente mantenha os jovens burros. Porque quem é burro vai crescer e vai se tornar apenas um operário. Um operário que vai ser explorado. E o capitalismo vive da exploração. Ele precisa de pessoas para explorar. Então esse filme, esse livro, por assim dizer, na verdade eu vou falar livro, esse livro está criticando exatamente isso. O quanto você se preocupa com uma imagem e quanto você não olha para a exploração do capitalismo, quanto você não se preocupa com isso. Mas eu vi também uma crítica sobre distopias, acho que foi no Threads, que é um cara falando que ele não gosta muito mais de distopias porque ele sente que as distopias meio que fazem a gente sentir como o único fim determinado para a sociedade é a destruição pelo capitalismo, né? Que não teria como a gente combater o capitalismo. E então as distopias sempre retratariam uma sociedade destruída porque a gente não foi capaz de combater o capitalismo. E ele não gosta disso, né? Então, talvez ele não goste de ser tão pessimista assim, digamos assim. E eu vou dar minha pequena opinião sobre isso. Eu sou extremamente pessimista, galera. Extremamente pessimista. O mundo não vai acabar, mas a população vai. Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente diga, não importa o quanto a gente lute, a gente talvez atrase um pouco o inevitável. Mas o ponto que a gente chegou, ele já é irreversível. Então, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir, porque na verdade o poder da mudança não está nas nossas mãos. Então, essa grande questão de você querer ser vegetariano, de você querer ser menos consumista, de você querer, enfim, separar o lixo, de você querer tomar um banho mais curto, isso é um outro mecanismo também desenvolvido pelo capitalismo para botar a culpa no colo de quem não tem poder de mudança. Então, virar para você e falar que, mesmo que você não faça uma cosquinha na sociedade, fazer algo pequeno é o suficiente, é uma maneira de te fazer sentir um pouco culpado por a maneira como estamos. E a grande questão é que você não é culpado. Eu não sou culpado. A gente sabe que o pequeno produtor não é o culpado. A gente sabe que o consumidor final não é o culpado. O culpado é o grande produtor, são as grandes indústrias. Então, na verdade, por mais que eu não coma carne, que eu não seja consumista, por mais que eu não incentive certas empresas, por mais que eu não consuma certos produtos, eu não sou ninguém. E às vezes a gente tem que retornar a esse nosso local de irrelevância. Porque eu sou tão irrelevante, que se eu passar o resto da minha vida vivendo como uma... Como é que é a palavra? Eremista? Enfim, uma pessoa no meio do mato, que não depende socialmente, que consome só aquilo que consome, mesmo que eu me enfie numa tribo indígena, ainda assim, eu não vou fazer diferença nenhuma pro mundo. Nenhuma. Porque o problema não sou eu. Então, você olhar para distopias como... Olhar para essas distopias que apenas retratam o final do mundo, né? O final da população, como algo que, tipo assim, realmente não tem mais volta, a gente já destruiu tudo que tinha. E dizer assim, eu não gosto de consumir isso aqui porque é muito pessimista. Cara, desculpa, é o nosso futuro. O nosso futuro, ele é pessimista. Tentar dizer que o nosso futuro pode não ser tão pessimista é ignorar os dados que nos comprovam que a gente tá fudido. A gente está fudido. Eu amo distopias porque pelo menos faz com que os jovens percebam o quanto a gente se fudeu, sabe? Percebam que, ok, eu não tô dizendo que você não deva fazer o pequeno. Eu faço o pequeno. Meu consumo de carne já não é o mesmo consumo de carne que eu tinha 10 anos atrás. Sabe? Eu não consumo roupas como as pessoas consomem roupas. Vocês não vão me ver comprando um montaréu de roupas e tendo um grande guarda-roupa. Sabe? Vocês não vão me ver comprando de grandes marcas.
Vocês vão me encontrar num brechó, vocês vão me encontrar fazendo arrumar as roupas, vocês vão me encontrar fazendo essas pequenas ações que eu sinto que eu estou colaborando para uma sociedade mais saudável. Mas mesmo assim eu tenho noção da minha irrelevância. Eu tenho noção que a gente tá fudido. Eu tenho noção que daqui a 50 anos a gente vai estar chorando em posição fetal. Porque daqui 50 anos a gente vai estar sentindo de fato o grande impacto, porque se você acha que o impacto já veio, o grande impacto, daqui a 50 anos você vai sentir o grande impacto, que vai ser o que o capitalismo fez, o que a gente permitiu que o capitalismo fizesse, o que a gente permitiu que a grande indústria fizesse, o que de fato a exploração incansável faz com o mundo e o que vai fazer com a população. Então, eu amo distopias que, pelo menos, elas servem para nos dar um tapa na cara. Não vão nos ensinar nada, porque não tem mais como mudar o caminho. Dá pra atrasar, mas não tem como mudar o caminho. Eu amo distopias por causa disso. Então, mesmo que esse filme seja um lixo, porque puta que pariu, que filme michuruca. Que filme michuruca. Eu posso passar aqui um puta tempo mencionando todos os pontos negativos desse filme, e eu vou mencionar alguns deles, mas mesmo assim eu não posso dizer que ele é um filme vazio. Porque ele não é um filme vazio. Porque ele é um filme que, se você analisar de fato o cerne da questão, que na verdade é o conteúdo literário que tinha no livro, você vai perceber que é um grande pensamento. Existe um questionamento do autor ali, sabe? Ele tá tentando te falar alguma coisa. Ele tava tentando falar isso em 2005. Quando eu penso que esse livro foi escrito em 2005, eu fico um tanto quanto chocada. De verdade, porque parece que ele foi escrito agora, pra uma sociedade atual. E não foi. Às vezes eu fico meio absorta. Às vezes eu pego esses livros pra ler mais antigos, assim, como esse aqui do Henry Jenks, que eu tenho aqui em algum lugar. Tem algum lugar do Henry Jenks, né? Esse aqui que é A Cultura da Convergência. Ou esse aqui que é O Futuro da Internet, também. Que são de filósofos sociais, principalmente tecnológicos, né? Quando eu paro pra ler esses livros ou essas distopias, eu fico pensando, meu Deus, essa galera tá escrevendo isso aqui há, sei lá, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Mas parece tão atual que eu fico um pouco chocada. Eu fico, meu Deus, que gênio você tem que ser pra conseguir prever algo tão realista quanto esses livros preveem. Entende? Porque... imagina, esse Perfeitos do Scott Westerfeld, ele foi escrito em 2005, faz 20 anos que o primeiro livro foi lançado. 20 anos atrás. E parece tão atual esse questionamento. Entende? É meio loucura. Mas enfim, agora que eu já falei que eu amo distopias e o porquê que eu amo distopias e o porquê que eu acho que esse filme não é vazio, vamos falar de todos os pontos negativos? Eu trouxe meu celular aqui pra não esquecer de nenhum. Ok? Primeiro ponto negativo. O texto é extremamente medíocre. Medíocre. Os diálogos são ridículos. Eu acho que não são tão ridículos quanto alguns diálogos que eu já li por aí, mas são uns diálogos fracos, expositivos, mal escritos. Existe uma coisa que a gente faz quando a gente está escrevendo um roteiro, que a gente não escreve um roteiro ortograficamente correto, digamos assim. Estruturalmente, linguisticamente correto. Porque ninguém fala assim. Então, você tem que escrever exatamente o que você espera que seu ator fale ali. Para aquilo seja o mais real possível, entende? Então, tipo assim, você não vai escrever cultuamente, sabe? De uma forma culta o seu roteiro. Porque, cara, ninguém fala assim, não. Isso não passa a verdade. A menos que, claro, o intuito seja que seja culto aquela cena. Senão, não faz sentido, porque não passa a verdade. Entende? As pessoas, elas não falam, nós vamos ir até a fazenda. Não, elas falam, nós vai até a fazenda. A gente vai até a fazenda. É isso. Sabe? E aí escrever, nós vamos ir até a fazenda. Aí o ator vai lá e lê. Nós vamos ir até a fazenda. Isso não passa verdade nenhuma. Sabe? Então é um grande problema do roteiro. Claro que é um problema da atuação também, porque
Um ator que não consegue, de verdade, ele não consegue pegar um texto que ele olha e fala, meu Deus, que texto medíocre, e fazer uma leve melhoria, ele é um péssimo ator. A menos que o diretor tenha proibido. Aí o diretor é péssimo. Falando do diretor, o diretor é péssimo. O diretor é terrível. O diretor é horrível, 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 horrível. O diretor é ridículo. Como é que é o nome dele? MC MacD. O nome dele é MacD. Ele... que tem esse nome horrível. Parece que nunca dirigiu uma cena de ação na vida dele. De tão mal coreografada que as cenas de ação são nesse filme. Esse filme todo é mal dirigido pra caralho, né? Mas é horrível. É horrível. As cenas de ações, assim, não dá pra entender. Tem um grande problema em cena de ação, que pra mim é o porquê de eu não gostar da maior parte dos filmes de ação, é que não dá pra tu entender o que tá acontecendo, né? Então, tipo assim, o diretor tá ali dirigindo, né, a cena e tal, e grava um take aqui, grava um take ali, grava sei lá qual. Aí na hora de montar, o que ele faz? Ele picota. E vai juntando. Então é aquela cena toda picotada que não faz sentido nenhum. Quando uma pessoa tá aqui, quando ela tá lá, aí quando cai no chão, daí tá do outro lado. Aí você não consegue entender, assim, sabe? A gente tem uma regra no cinema que é uma regra de localização. Você não pode mexer a câmera de uma forma que confunda o teu telespectador sobre a localização, a menos que seja intencional, a menos que você queira confundir, fazendo uma confusão espacial no teu telespectador, pra, sei lá, passar uma sensação de confusão do próprio personagem, enfim, alguma escolha criativa que seja pensada nisso. Senão, você não pode causar uma confusão geográfica, né, espacial no teu telespectador, porque só demonstra quanto você é um diretor medíocre. E no caso do MacD, ele é um diretor extremamente ridículo. Enfim, esse filme não tem uma única atuação boa. Não tem. As relações são extremamente falsas. São criadas a partir do nada, baseadas em nada, apenas no confia aí, pai. Confia que eles se gostam. Confia que elas são melhores amigas. Confia que existe alguma química nesse casal. Falando em casal, a fumaça poderia se chamar os burros. E o David, que é o líder, é o pior líder de uma rebelião que eu já vi na minha vida. Porque ele é burro, ele é estúpido. Ele é ingênuo, ele confia em todo mundo. Onde já se viu isso? Um líder de uma rebelião confiar em qualquer um que passa na frente dele. Eu não consigo entender como é que a fumaça sobreviveu por tanto tempo. Porque assim, com a liderança do David e com o quanto eles são burros, eles deveriam ter sido pegos há muito, muito tempo. Menos o Cray. O Cray é o único indivíduo inteligente ali no meio. Menos no final. No final ele perde um pouco do meu conceito. Mas é engraçado porque, tipo, tinha um puta de um arco, assim, ela no início parecia ser super inteligente. Ok, os diálogos positivos, umas coisas super falsas. Mas ela parecia ser inteligente, pelo menos. O problema ficou só não parecia. Porque no final ela também é tão estúpida quanto os outros. Tá do lado da mina. Tá vendo que não pode confiar na mina. E mesmo assim, fala, não, vou guardar seu segredo. Eu sei que você tá fazendo merda, mas eu vou guardar seu segredo aqui. Mesmo que isso bote a vida de todo mundo que tá vivendo aqui em risco. É burra. Puta que pariu. Enfim, é isso. É uma estupidez muito grande. Tirando do Cray. Eu gosto do Cray. É isso. Esses são os pontos negativos do filme. Eu não vou falar de CGI. Porque o CGI, sinceramente, como é que eu vou te dizer? Claro que os perfeitos parece que foi um filtro que colocaram na cara deles. Filtro do Instagram. Tudo bem, talvez seja intencional passar essa superficialidade, né, de ser real, sabe? Enfim, mas não sei. Não tem muito o que falar dos efeitos. Aceitável, eu diria. Eu dei pra esse filme 1,5 estrelas. 1,5 estrelas eu chamo de um filme que fede. Sabe um filme que fede? É um filme que você olha e fala, esse filme vai ser péssimo. Esse filme vai ser horroroso, 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 horroroso. Eu dei 1,5 estrelas, porque ele é um filme que definitivamente fede. Ele é um filme que fede, mas ele com certeza ele é um filme que
Tem uma crítica social muito boa, que é uma coisa que vem do livro, como eu já falei. Então, esse livro eu acho que é um bom livro para você ler. É uma boa leitura. Talvez eu indique a leitura, por mais que eu não tenha lido o livro. Talvez ele tenha entrado na minha lista de leituras. Não sei se desse ano ainda. Talvez tenha entrado na minha lista de leituras. Eu espero que esse filme não tenha continuação. Eu espero de verdade. Isso aqui não merece uma continuação. Só que merece ser esquecido. Deixar lá, quietinho, tá? E a gente vai falar do livro e ler o livro. Recomendar o livro. Esquecer o filme. Porque não deu bom. Não deu certo. Não deu. Ele não é tão ruim quanto o Fabricante de Lágrimas. Que definitivamente é o pior filme que eu vi esse ano. Tá batendo ali para com Madame Teia. Mas ainda assim, Fabricante de Lágrimas é pior. É pior. É pior. Não tá? Tá ali. Acho que talvez esse filme esteja em terceiro lugar. Até o atual momento. Que não tem. Ninguém vai bater Fabricante de Lágrimas. Inclusive, tem resenha aqui no canal. Em algum lugar aí tá um card aparecendo com a resenha de O Fabricante de Lágrimas pra você assistir. É quase que frame a frame. É quase que frame a frame. Mais de uma hora de eu falando, basicamente, quadro a quadro, de todas as cenas ruins desse filme. Eu não me diverti fazendo. E eu assisti esse filme 3 vezes pra fazer aquele vídeo. Por isso que eu nunca mais fiz um vídeo daqueles. Não valeu a pena, amigos. Não valeu a pena. Mas é isso. Assistam lá. É engraçado. Vocês vão achar engraçado. Eu não achei engraçado fazer. Mas vocês vão achar engraçado ver. Então é isso. Agora, se você quer assistir um vídeo de eu falando bem de filmes, vai ser um pouquinho difícil, mas existem alguns lá no Situação Crítica, que é o meu outro canal, meu canal de cinema em conjunto com meu namorado. Tá sempre aqui na descrição o canal, então é só você ir lá e assistir qualquer coisa. Assistir qualquer coisa. Qualquer coisa, nos ajuda. A gente quer muito bater 200 inscritos até o final do ano, e eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, porque tá bem difícil mesmo, o crescimento do canal lá. Bem complicado. Não sei mais o que fazer. Eu já comecei a implorar para os santos. Então, se você puder lá dar essa chance pra gente, eu vou ficar muito, muito, muito agradecida. Agora eu tenho um link da Amazon, então se você for comprar alguma coisa na Amazon, compra pro meu link. Você não gasta nada, mas eu ganho um pouquinho, eu ganho uma porcentagem da sua compra por lá. Então, se você puder, é só, tipo, não te custa absolutamente nada. Tem já, eu vou comprar um livro. Clica no link que tá no primeiro comentário fixado e compra por ele, porque daí eu ganho uma pequena comissãozinha lá. Então, ajuda nós também um pouquinho mais. Quem sabe eu não largo meu CLT. É sempre isso que a gente quer. Falando em comentário, deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber se você gostou desse vídeo, qual é a sua opinião sobre esse filme, se você já assistiu esse filme, se você já leu esse livro, se você gosta desse livro, se você indica esse livro aí para todo mundo, para mim, para nós, para vós. Deixa o comentário aí embaixo, por favor. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha ele com alguém, caso que você acha que vai achar interessante, compartilha por aí, me ajuda bastante, compartilhamento, porque faz mais pessoas chegarem até mim, talvez não chegariam de outra maneira. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. O que você tá fazendo assistindo meus vídeos não sendo inscrito? Hã? O que você tá fazendo? Se inscreve. Tá fazendo o quê? Me siga nas minhas redes sociais, vocês aí, vocês mesmo, são a grande parcela desse canal. Vocês não me seguem nas minhas redes sociais. Vocês vão lá, agora. Estão aqui na descrição, também estão na tela. É isso. Um beijo. Eu te vejo pra próxima. Eu fico por aqui. Até. Pode ir embora. Tchau. Não assista feios.